A gente vem aqui pra desfazer a merda que você faz. Tá achando que tá dando um tapa na maconha aí, tá dando um tapa no cocô do jegue. Nasci no mundo, eu já comecei a fumar e nunca mais parei. Seu maconheiro! Seu merda! Show! É você que financia essa merda! Fala, meu povo! Estamos começando mais um TH Show Podcast aqui direto da RadioRate.com, com transmissão para todas as plataformas de áudio desse planeta comigo, Igor Seco, comandando aí essa web bancada canábica, junto com meu grande amigo Marcelo Nhoque. Tudo bom aí, Marcelo Nhoque? Ah, Igor, como é que eu vou estar mal, irmão? O carnaval tá chegando, o Natal tá chegando, o Ano Novo tá chegando, mano, tem tanta coisa chegando, as férias estão chegando, vai ter coisa boa pra comer daqui a pouco. Eu tô bem demais, Igor. Tu tá bem, mano? Eu tô bem também, Marcelo, tô bem também. Eu tô feliz aí de te ver empolgado que tá chegando o verão, porque chega nessa época, eu pergunto se tá tudo bem. Lá vem o Nhoque falar, tá calor, eu dei o calor, vai tomar no cu. Não tá calor o suficiente pra eu ficar triste, pra eu lembrar como é ruim. Mais um mêsinho, né? Tá, mais um mêsinho, beleza. Daqui um mês eu te lembro de novo, quanto é chato tu reclamar disso aí. Mas vamos lá, vamos começar com os avisos aqui, rapidinho. Pessoal do TH Show, galerinha da turma do ProErd que nos assina aí, apoia o nosso projeto, muito obrigado por estarem com a gente todo mês, bancando esse programa. O pessoal que está aí querendo também aprender a cultivar e extrair cannabis, receber um certificado da Santa Cannabis, entra em radiorente.com/loja, vai lá e se inscreve no curso, que a turma de novembro está aberta. Chegamos na turma de número 50, e só da Rádio Ramp já foi mais de 300 alunos formados, tá? Pela história do curso, estamos chegando aí na beirada dos 2.000 alunos formados, e a gente espera aí todo mundo que tiver a fim de conseguir aí seu HC, faz o cursinho lá com a gente, que o certificado dos documentos que você vai precisar. Fechou? Agora sim, a gente começa o episódio de hoje, um episódio muito especial. Estamos aqui com a convidada viajante, que agora eu acho que está em São Paulo, mas até pouco tempo atrás não estava, né? Seja muito bem-vinda aí, Lani Lima, da Social Weed. Como é que tá? Tudo bom? Tudo ótimo, obrigada, gente. Que legal estar aqui com vocês para bater esse papo, falar como foi essa experiência, né? Mais essa expedição da Social Weed. Sim, estou aqui em São Paulo agora. Vocês estavam falando aí de verão e tal, não aguento mais o frio daqui, parece que agora o calor está chegando. Enfim, estou feliz, estou também à espera da Expo Cannabis, que já está aí. Bastante coisa para falar aqui. Tá? É isso. Lani, se apresenta pra gente aí, fala dos projetos que você faz parte, antes da gente começar a falar da viagem. Você está no Social Weed, na Agenda Canábica, organizando festas e eventos aí. Fala um pouco pra gente. Exatamente. Bom, eu sou head de comunicação da Social Weed, mas acabo fazendo um pouco de tudo no time, né? Tem o Eric e o Marcel, que foi a dupla que criou a Social Weed 6 anos atrás. Então, só para explicar para quem não conhece, a Social Weed é um projeto independente, né, que foi criado há 6 anos, que desenvolve aí narrativas, né, com uma estética mais cinematográfica, para fortalecer o movimento canábico. Eles são brasileiros, mas eles moram em Portugal, então eles já fazem isso com muita força ali na Europa, Portugal, Espanha, enfim. E desde o ano passado, já tem um pouco mais de um ano, na verdade, eu e o Zé Luiz, que é produtor de evento, a gente virou esse braço da Social Weed aqui no Brasil. Então, Brasil e América Latina, né? Então, a ideia é que a gente fortaleça por aqui também, em nome da Social Weed, essas narrativas e promova alguns eventos também, enfim, para fomentar a cena, desmistificar um pouco a planta e fortalecer esse braço ativista também nosso. E aí a Agenda Canábica, né, que foi uma criação minha e do Zé Luiz, que é meu parceiro, a gente sentia falta de um espaço onde a gente encontrasse todos os eventos canábicos, né, que estão rolando por aqui, não só em São Paulo, mas pelo Brasil, né, de uns tempos para cá. A quantidade de eventos, né, relacionados à planta aumentou muito aqui no Brasil,
mas a gente divulga não só as coisas que acontecem aqui em São Paulo, aí no Sul, no Nordeste, no Norte, mas também pela Europa e toda a América do Sul. As marchas, todas as expos, enfim, a gente é só ir lá na Agenda Canábica e a gente divulga semanalmente esses eventos. Tem dado muito certo, a galera tem curtido muito, porque é um lugar onde a gente consolida, a gente faz uma curadoria legal. Então, as pessoas já começaram a mandar também pra gente, olha que vai rolar esse evento, essa festa, essa marcha, tem marcha no Brasil inteiro, então tá sendo muito bacana. E aí virou um braço da Social Weed também. Então, a Agenda Canábica tá dentro da Social Weed, dentro dessa nossa... desse nosso movimento, né, de fortalecer também os eventos, a planta, enfim, tudo isso que eu falei. Mais ou menos por aí. Pô, bem legal, isso aí, eu conheço já o Eric e o Marcelo já tem um tempo, né, o Eric eu conheci lá em Portugal ainda, a gente se conectou na Canadouro, acabamos saindo para dar uns rolês algumas vezes lá, e, pô, é muito massa, porque a gente já tá há um tempo já tentando várias parcerias e cada vez que a gente consegue fazer alguma coisa junto, nem que seja um episódio de podcast aqui, eu fico muito feliz porque relembra aquele momento de tá todo mundo meio que começando a querer fazer alguma coisa e tirando as coisas do papel, né? E vocês, pô, a Social Weed, ano passado na Expo Cannabis estava com exposição lá dos quadros, né? Tava tipo, bem maneiro, já tinha toda uma frente de produção documental. E esse ano vocês fizeram uma viagem e foi para a Índia, é isso? Exatamente. Seguindo essa ideia dessas expedições, ano passado a gente levou para a Expo Cannabis a exposição com fotos que foram feitas em Marrocos, né, nas montanhas Rif. Né, os meninos foram lá conhecer de perto onde é produzido o famoso haxixe marroquino e tal. E a nossa ideia é seguir com essas expedições, e esse ano deu certo da gente ir até a Índia conhecer o famoso Malana Cream, né, que lá eles chamam de charas, que é o haxixe, né, que é produzido lá nas montanhas, ali no norte da Índia, já ali nos Himalaias. Esse ano eu consegui ir, então foi muito especial, porque a gente planejou muito, né, então tem outros lugares que a gente quer ir. Esse projeto a gente tem uma ideia de fazer uma viagem dessa por ano. Então, esse ano a gente deu tudo certo, a gente foi até a Índia e a gente voltou tem poucas semanas, poucos dias, então ainda tô, enfim, respirando, né, os ares indianos, as montanhas, que é muito diferente ali de Delhi, então daqui a pouco posso contar um pouco mais dos detalhes, mas sim, a gente vai de novo levar essas fotos para expor na Expo Cannabis. E vai ter, diferente do que eles fizeram ano passado, com essa viagem para a Índia, a gente também vai produzir um filme, que vai ser lançado ano que vem, para mostrar como que funciona, como acontece toda essa cultura e todo esse impacto da maconha lá naquela região. E tu notou... Quanto tempo vocês ficaram na Índia? A gente ficou 2 semanas lá. Foi uma correria, bastante. assim, né? Ah, não, mas viveu bastante a Índia, né? Sim, 2 semanas O consumo deles é parecido com o do brasileiro ou é tradicionalmente de outra forma? É de outra forma. Acho que para começar, na Índia, no geral, bom, a maconha não é legalizada, mas tem essa região específica ali nas montanhas, né, dos Himalaias, que tradicionalmente eles consomem, eles plantam, eles têm essa liberdade cultural e até religiosa, né? Então é algo que eles fazem há muitos anos, e sim, é de uma forma diferente. Eles não têm, as pessoas não fumam, né? Eu não vi muitas pessoas fumando na rua, fumando cigarro, fumando, né, normalmente. E, se eu não me engano, tem uma lei que proíbe o uso, né, fumar em lugares públicos, então já foi algo que eu notei quando eu cheguei ali. Aí eu saí daqui de São Paulo para lá e os meninos saíram de Lisboa, a gente se encontrou primeiro em Delhi. Então, imagina, Delhi, não sei se vocês já foram, é aquela loucura, trânsito, correria, poluição, barulho, pensa num som de Delhi, muita buzina, porque é assim que eles se entendem no trânsito. São Paulo às 6, 24 horas por dia, assim. Só que a mais. Pensa sabe buzinaço? Aquelas manifestações? Assim lá, é só barulho de buzina.
mas eu não vi ninguém fumando na rua. O que eu vi, o que eles usam muito eles mascam tabaco, né, de uma forma diferente, né, dessa forma que eles usam o tabaco. E aí tá, a gente pegou um avião e foi internamente de Delhi até Kulu, que é a outra região, que aí já é subindo, né, para chegar mais ao norte da Índia, onde a gente pegou o carro para chegar até essa região de Malana. E lá, como tem essa questão do charas, que é como eles chamam o haxixe, né, que é produzido por lá, lá sim já é mais comum a gente ver os homens, né, na maioria. Eu não vi muitas mulheres, eu era a única mulher ali na maior parte do tempo, então isso também é um detalhe importante. E a gente não via muitas... lá sim eu vi mais os caras fumando esse haxixe junto com tabaco e tal, e no Chilum também, né? Eu não sei se vocês sabem o que é o Chilum. Não faço ideia. É um objeto cônico, onde a gente vai até levar na Expo Cannabis também, quem tiver curiosidade, a gente vai fazer umas sessions ali para mostrar o que é esse objeto, como eles usam. É um objeto sagrado também, eu acho que vale a pena falar sobre isso, porque o uso do charas e desse Chilum está muito relacionado à religião, à Shiva. Então, não é que eles fumam, tem também um momento ali de lazer deles, mas é muito mais relacionado à religião. Então, o momento de fumar é um ritual mesmo. Então, eles param, eles mentalizam Shiva, né, oferecem para ele. Então, tem todo um outro contexto. Né? Então, o Chilum é esse objeto cônico onde eles colocam o mesmo, o que você colocaria ali, a mistura do tabaco com o haxixe, eles inserem dentro do Chilum e fumam. Então, por exemplo, uma coisa interessante que a gente notou é que, diferente daqui, que quem bola, por exemplo, né, vai acender ali, é o primeiro a fumar ou a tragar. Lá não, eles têm todo no ritual, quem fez ali arruma bonitinho o Chilum, faz o bumba, eles têm uma expressão que eles usam lá, que é oferecendo para Shiva. Então eles pegam aqui o Chilum, fazem assim na testa, falam essa expressão e aí não fuma primeiro, passa para quem está do lado e aí essa vai ser a primeira pessoa a fumar dentro desse ritual. Então, é mais ou menos esse contexto lá, né? Na Índia não é legalizado, mas nessa região, por ser cultural e ancestral, é meio que liberado. Você quer uma curiosidade aí sobre a Índia, Marcelinho? Eu adoraria. A Índia, além de ser o país mais populoso do planeta hoje, é um dos que mais tem culturas heterogêneas, vamos dizer assim. Tipo, existem pequenas regiões com sua própria cultura. E aí, por isso que a gente vê essas coisas assim, tipo, no país é proibido, mas naquele lugarzinho que já tem a cultura milenar da coisa, o governo não toca, porque vai arrumar problema para as cabeças se tentar mexer, entendeu? E você acha que é isso que falta para levar o jovem para a igreja aqui no Brasil, Lani? Provavelmente, pode ser uma também. Ai, talvez até abrir um pouco a mente também dos mais conservadores, não sei. Poderia ajudar. Mas aí, Malana, especificamente nessa região, ainda tem um ponto, é uma região mega isolada. É muito difícil chegar lá, gente. Vocês não têm ideia do Como é que foi esse trajeto? Foi. Assim, tem um vídeo da galera do Stray Hunters, eles já foram até lá. A gente assistiu antes, até a gente assistiu depois lá com os caras também. E é o seguinte, para chegar em Malana, antes... você ia de carro, como eu falei, de Delhi até Kulu de avião, e de lá você pega um carro e vai até Jari e pega uma estradinha, que já era uma estradinha bem difícil, bem, enfim, subindo as montanhas até chegar no Malana Gate, que é esse lugar onde você acessa a Malana Village. E aí você anda uma trilha de mais ou menos 1 hora e meia. Bom, nos últimos 2 anos ou 1 ano, ocorreram muitas chuvas, assim, fora do normal e muitos deslizamentos. Então, essa estrada que dava para ir de carro até esse portal não existe mais. Muitos lugares foram destruídos, deslizamentos, caiu pedra. Então, assim, a gente teve que fazer, em vez de ir de carro de Jari até o portal, de boa,
a gente fez esse caminho a pé. Diferente dos caras dos Train Hunters que foram de carro, de boinha, 4x4, não sei o quê. A gente fez tudo a pé. Então, o primeiro dia já foi uma trilha de mais ou menos umas 6 horas. Mas não foi uma trilha básica. A gente teve, para começar, o dia 1, assim, né? Depois que a gente chegou ali em Culo e tal, a gente já sabia eu já sabia dos perrengues, né, que me esperavam. Então, a gente já sabia que ia ter essa trilha de mais ou menos 6 horas. Então, a gente contratou carregadores também para carregar. Imagina eu ter que andar tudo isso de mochilão, puxando mala, não sei o quê. Então, tinham os carregadores lá, os nepaleses, os caras bem pequenininhos, carregando, assim, 3 mochilões atrás, um negócio louco. Os caras estão acostumados também, né? Mas o que a gente não sabia é que, assim, no primeiro dia, no dia que a gente teria que fazer essa primeira trilha, chegando lá, a gente viu uns caras, assim, uma população local e a gente de fora, só os 3. Vale lembrar que a gente teve um guia local, que foi o cara que é o dono do hostel que a gente ficou lá na região de Malana, que é o Love, que ajudou muito a gente nesses dias, né? Ele foi o nosso produtor local, digamos assim. A gente ficou no hostel dele, que chama Malana Dreams, muito bacana também, foi uma experiência muito boa. Enfim, dia 1, a gente chegou lá, legal, tudo bem, chegaram os nepaleses para pegar nossa mochila. Não, vocês não vão conseguir fazer essa travessia agora, porque vamos explodir, rolou aquelas explosões, vamos explodir aqui esse trecho, e tinha lá os caras trabalhando real para rolar essa explosão, porque eles tinham que abrir mais algumas áreas. Então, o que a gente chegou e viu? Muita movimentação deles mexendo na estrada, explodindo ali pedra, não sei o quê, para abrir caminho, para reorganizar tudo isso que aconteceu. Tava uma bagunça. E aí a gente teve que esperar umas 2 horas para eles poderem dar o ok para a gente começar a trilha. Muita pedra, muita poeira, sobe, desce, subida. Assim, gente, é uma coisa, não sei quem já faz trilha aqui, mas é nível... Tu já tinha ido pra lá, Lani? Não, né? Não. Foi a minha primeira vez na Ásia. Pra um lugar que tu não conhece e a geografia do lugar mudou. Exatamente. Porque o que a gente pensa de Índia é muito como é Delhi. Eu, pelo menos, tinha essa minha visão. Putz, aquela loucura, muita gente, barulho, aquele trânsito maluco, vaca, tudo acontecendo ao mesmo tempo, poluição. Eu fui muito preparada, pesquisei muito, todo mundo, levei ali minha caixinha de remédios, tudo poderia acontecer, eu estava ótima, preparada. Eu só não estava realmente preparada para, inclusive, por exemplo, eu treino, mas semanas antes eu tive uma bronquite viral, estava sem treinar, estava com o pulmão meio ferrado, então eu ia subir uma grande altitude, então eu fui assim, meio mais ou menos. Mas beleza, deu tudo certo, já teve esse primeiro impacto do primeiro dia, que foi essa chegada. Então, 6 horas andando, tinha alguns trechos que o Love, que era esse guia nosso lá, teve que me ajudar, assim, a puxar mesmo, subidas muito íngremes, muito escorregadia por conta das chuvas e tal. E aí, o primeiro dia a gente chegou podre, super cansado, assim, no hostel, então foi um primeiro desafio, que a gente já sabia que poderia acontecer, a gente só não tinha noção do quão... Eu falo perrengue, mas assim, o quão cansativo mesmo fisicamente poderia ser, sabe? Meio porque Vale do Pati, assim, não sei se não é exatamente um perrengue, porque vocês estavam preparados para enfrentar o que enfrentaram. Né? Um perrengue é quando tipo, aconteceu a coisa que não estava programada aqui. Exato. Que arrebentou. Mas assim, dá para imaginar que ver o vídeo é muito mais fácil do que fazer a parada, né? Nossa, gente, foi muito difícil. Vou dizer que a Tabata, né, ela estava na Índia. Eu encontrei com ela no primeiro dia em Delhi e ela cogitou ir com a gente. Quando eu falei para ela, Tabata, é o seguinte, não tem mais como chegar de carro, a gente vai ter que andar, subir montanha, pedras e esses desafios de trilha. Tem coisa que a gente nem sabe, por exemplo, essa explosão, essas situações a gente não imaginava, né? E ela falou, acho melhor não, vou ficar por aqui. Então, assim, não é para qualquer um, sério, você tem que ter, assim, foi um esforço físico mesmo alto, mas isso no primeiro dia.
Nos outros dias foi mais, a gente foi subindo gradativamente as montanhas, então foi menos punk, digamos assim. Vocês não chegaram no primeiro dia, então. No primeiro dia a gente chegou até esse portal. E aí a gente chegou à noite, porque, enfim, 6 horas ali de trilha e tal, todo mundo Tá chegou bom, né? podre. E assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Pra completar, aí o que é ser mulher numa trip dessa, né? Eu falei, putz, muitos dias eu era a única mulher no rolê, porque, enfim, tem toda essa coisa cultural, sempre muitos homens nos lugares, e nessa região a mesma coisa. A minha menstruação desceu no meio da trilha. Então, assim, para além dos perrengues, é isso que eu falo, que a gente já se preparou, eu não imaginava que isso poderia acontecer. Então, cólica, enxaqueca, tudo isso acontecendo, eu no meio da trilha, a natureza, tarará, tendo que resolver essas questões. Mas deu tudo certo. Mas e aí? Chegaram na cidade, tiveram ali o amparo local do Love, que você falou? Love, é isso. O nome dele é Love mesmo. Mas aí, da cidade para... Vocês chegaram a visitar o cultivo que tem lá? Sim. E aí, como que as plantas lá são diferentes? O que vocês aprenderam nesse acesso aí? Bom, nesse dia, então, a gente chegou e só deu pra gente descansar. E aí, um detalhe, a mudança de clima já foi radical. A gente saiu do calor infernal de Delhi para o frio do alto das montanhas, ali no norte da Índia, nos Himalaias. Então, isso já foi um contraste ali também. A gente teve que levar roupa de calor e roupa de frio, luva, real, frio mesmo, assim, 0 grau e tal. Então... e aí, no segundo dia, a gente acordou e já se organizou para ir fazer essa trilha até Malana Village, que é ali a região de Malana, mas tem essa vila, que é onde, enfim, eu não sei o que vocês já sabem, eu posso falar um pouco sobre o que é esse povoado que mora ali em Malana. Eles são chamados de Malanes, são os Malanes, né, quem mora lá. E eles, historicamente, tradicionalmente, cultivam esse charas, que é o Malana Cream, que basicamente eles pegam a flor, né, e esfregam assim com as mãos, fricciona, e aí essa resina fica grudada na mão e eles vão tirando assim a resina e fazendo a bolinha, formando ali o haxixe. Todos os lugares nessa região, para onde você olha, tem maconha. No hostel, a plantinha lá do jardim era maconha. Você abria a janela, bom dia, acordei, cheirão de maconha, assim, maravilhosa. Umas plantas de 4 metros para mais, assim, um negócio lindo, maravilhoso. Então lá, tradicionalmente, você vê. A gente foi bem nesse momento. Por que a gente foi no início de outubro? Porque é a época que eles fazem a colheita, né, da planta para fazer o charas e produzir esse haxixe. Então a gente sabia que essa era a melhor época do ano para ir por conta disso. Talvez não a melhor época do clima, vai estar mais seco, não vai chover e tal. A gente pegou alguns dias de chuva, mas era a época dessa colheita e a gente queria pegar isso para o vídeo. Todo esse processo, né, das plantas, a colheita, como eles carregam. Então eles carregam nas costas. Mulheres e homens também fazem esse trabalho, tá? Não é um trabalho só dos homens, mas o que eu achei interessante é que eles vivem a cultura deles em torno da planta, da maconha. Isso é bem legal, assim. Então tá no dia a dia da galera mesmo, assim. Mesmo, tá no dia a dia. É cultural, é religioso, tem tudo a ver com Shiva, tem essa coisa do Tilo. Então homens, mulheres e inclusive algumas crianças também, tá? Mas não é uma região turística? Tu diria? Não é uma região turística. Claro, vai alguns turistas. Eu cheguei a ver alguns vídeos. Poucos brasileiros foram lá e, se eu não me engano, nós fomos os primeiros brasileiros da cena. Aí, eu não lembro, o Jarrão comentou alguma coisa, eu não lembro se ele foi na Índia e outra, porque assim, não tem só Malana, né, que faz isso, é uma região ali no norte da Índia, onde eles produzem o charas. A gente foi especificamente na região de Malana Village, por conta do Malana Cream,
que é um haxixe, enfim, conhecido, ele é até um pouco mais caro pela raridade dele. Não é nem pela qualidade em si, não é o mais forte, ele tem um cheiro bom, porque, enfim, a gente chegou a subir até a região, por exemplo, eu vou dar só uma ideia para vocês. Malana Village está a 2.600 metros de altitude. A gente foi até uma outra montanha, que aí, ali tem a Magic Valley e o Whiting Valley, que vai ali até quase 3.000 de altitude, que equivale ao Pico da Neblina, que é o maior pico aqui do Brasil, para vocês terem uma ideia de comparação. Então, quanto mais alto, maior a qualidade dessa planta. A gente sentia ali os terpenos diferentes, a planta maior, a flor e tal. Então, tem essa coisa de ser uma raridade, esse haxixe, até pela forma que eles produzem, especificamente ali, essa forma de produzir esfregando assim as mãos, né, friccionando na planta e tirando. Então, por conta disso, é um haxixe muito valorizado, né, nos coffee shops pelo mundo, onde pode ser vendido. Mas eu não lembro se eu respondi. Enfim, culturalmente faz parte da cultura deles ali, tá? Vocês tiveram acesso lá, tipo, vocês conseguiram usar, tiveram que usar religiosamente, chegaram a fazer o ritual com eles? Fizemos. Viu Shiva? Sentiu alguma coisa diferente? Olha, eu vou te falar que na região que a gente estava é uma região tão linda, tão especial, a natureza, o cheiro, que nem precisava fumar nada para fazer essa conexão, assim. Para mim era um sonho conhecer a Índia, muito porque eu pratico yoga, já estudei, então tem um outro contexto que para mim foi muito especial também. Então, para mim nem precisava ter fumado para, enfim, sentir esse impacto. Eu acho que vale aqui uma informação. Em Malana Village, você não pode tocar na população. Eles são conhecidos como os intocáveis. Então, tinha essa restrição, tanto para trocar uma ideia, para fazer foto, para fazer imagens. A maioria falava assim, não quero, não me filme. Então, isso foi um fator que não dificultou, a gente já sabia que poderia ser assim, mas o próprio produtor local, que é indiano e vive ali naquela região, ele foi um facilitador nesse sentido. Então ele trocava ideia, porque lá em Malana eles não falam hindi, que é a língua, né? Um ou outro fala, e inglês de jeito nenhum. Talvez os mais jovens já falam um pouco ali com sotaque, mas eles têm a língua específica deles. Deixa eu até ver como é que chama aqui. Enfim, eles falam... chama Kanache. A língua que eles falam. Porra. Na terra oculta da cannabis, esse cara fala Kanache, tá ligado? Tipo... Exatamente. E aí, o Love, que era esse produtor local, tinha que fazer toda essa tradução e negociação. Pode filmar ou não, aqui pode, aqui não pode. E ele ia falando pra gente, olha, aqui não é legal. Tem uns templos também que a gente não poderia tocar. E nos outros lugares a gente conseguia. Por exemplo... Mas quando você fala tocar, é tocar tipo, fisicamente, eu não posso nem passar na frente, não posso tirar uma foto? Tocar fisicamente. E alguns lugares não pode tirar foto. Por que eles são... antes da gente chegar lá, a história que contavam e que a gente viu em vários documentários, nos conteúdos que a gente consumiu para essa viagem, é que eles acreditam que eles são descendentes dos soldados de Alexandre o Grande. Eles são a primeira democracia que existe lá no mundo. Tá lá. E aí, por conta disso, eles consideram superiores. Então, você, forasteiro, que vem de fora, não me toca porque eu sou superior. Quando a gente chegou lá, a história que a gente ouviu dos locais, né, e a gente entrevistou algumas pessoas, era que não é bem assim, isso é muito comentado, mundo afora, o que as pessoas falam, né, dessa história de Alexandre o Grande e tal, mas
o que ficou pra gente é que eles se sentem mais puros, portanto, eles não querem essa conexão de quem vem de fora com toda a impureza mundana, porque eles vivem ali de forma isolada, muito por causa dessa conexão com Shiva. Aquela região tem toda uma história que eu não vou, enfim, me ater aqui, até porque que Shiva foi para aquela região lá nos altos das montanhas para se isolar, então tem todo um apelo de alcance de Shiva, dessa superioridade. Quanto mais alto, mais isolado, mais limpo você é, portanto, não quero contato com quem vem de fora por conta das impurezas, nesse sentido. E eles nem falaram muito dessa questão de Alexandre o Grande, então a gente acha que a gente não entende muito de onde veio essa história, mas é o que se fala por aí, mas o que a gente sentiu lá entrevistando também as pessoas, que tem muito mais a ver com pureza ou impureza da alma em relação à conexão com Shiva, né? Então, por exemplo, teve um grande incêndio lá em 2008 em Malana Village, onde algumas casas foram destruídas, e eu soube que foi por conta de um curto-circuito, e eles acreditam que é porque eles estavam recebendo muitos turistas, muita gente de fora, e aí essa entidade, né, que eles acreditam ser ali a entidade que comanda, que não é Shiva, tem uma outra entidade, são vários deuses, né, que se revoltou, e tudo isso aconteceu porque eles estavam recebendo muitos turistas. A partir daí, nenhum turista pode mais dormir lá. Antes eles recebiam turistas para pernoitar e tal, e a partir daí eles falaram, a gente não quer mais, quanto mais isolado melhor, não vamos receber. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, antes da gente viajar, a gente fez contatos com locais, pediu autorização, com todo o respeito, a gente não simplesmente foi e chegou e saiu filmando e fotografando. Então, tudo que a gente ia captar, todos os lugares que a gente ia percorrer, a gente pediu autorização, pensando, né, em todas essas questões e respeitando todas essas limitações. Lani, qual que foi o momento mais maluco que você viveu nessa viagem? Você falou, não, isso aqui é realidade paralela, outro planeta, ou que chegou mais perto desse sentimento? Olha, um dos últimos dias foi quando a gente foi nessa White Valley, que foi essa montanha mais alta. Para começar, que nevou, e não é uma época que neva. Então isso já foi tipo, caraca, mano, nevou, a gente tá aqui. Um belo dia eu acordei e vi assim, eu falei pro Marcel, tá branquinho ali, o que é aquilo? Eu tô sem meu óculos, é neva, o que é? Aí ele, caraca, é neve. E aí os caras locais vieram e falaram, nossa, tá nevando mesmo. Todo mundo começou a tirar foto e explicaram, não, isso não é um comum. É óbvio, no inverno, sim, né, mais pro fim do ano e tal, mas essa época do ano, início de outubro, não é comum nevar. E aí, exatamente nesse dia, foi o dia que a gente subiu nessa montanha mais alta de 3.000 metros que eu falei. O caminho, gente, assim, a gente teve muita sorte. Eu falei, cara, Shiva, Deus tá com a gente, minha mãe tá lá rezando, anjos da guarda, tudo acontecendo, porque não teve nenhum... que ia ser muito foda se a gente pegasse nessa trilha, subindo até esse pico mais alto, chuva, porque teve uns dias assim de chuvas torrenciais, ia ser muito difícil deslizar, tinha assim, abismo mesmo, algumas trilhas muito estreitas, lama. Eu ia, gente, para vocês terem uma ideia, me agarrando nos caules das plantas de maconha. A plantinha me salvou em alguns momentos para eu não cair, para eu não escorregar. Eu ia me agarrando assim, e o Love ajudando e todo mundo se ajudando. A gente atravessou rio, um negócio louco. Isso já foi assim, esse dia, esses últimos aí para subir essa montanha especificamente foi muito louco. E a gente chegou lá no pico, falou, caraca, que lindo. Aí eu já senti, eu falei, não tô acreditando que eu tô aqui, não tô acreditando que a gente tá vendo essas montanhas cobertas de neve, não tô acreditando que não choveu. Só que aí a gente chegou no pico, numa casa, a gente não sabia que o Love, nosso guia, tinha reservado esse outro hostel de uns parceiros dele, uma casa bem legal lá. E a gente entrou e falou, não, agora vamos descansar e tal. E a chuva começou a cair. E a gente teve que pernoitar nesse lugar, não tava no nosso, como é que fala?
do roteiro? No nosso roteiro, mas a gente teve que pernoitar porque a chuva começou a cair e não tinha condições de voltar. E aí, gente, a gente que estava vendo a neve de longe, só na montanha ali em cima e tal, começou a nevar no lugar que a gente estava. E a gente não estava esperando. Por sorte, a gente estava muito bem abrigado, o Love já tinha organizado tudo. Ali tinha um... Como é que fala? Para colocar lenha ali, para esquentar um pouquinho. Esqueci agora o nome. Lareira. Uma lareira, obrigada. Tinha uma lareira, bonitinho e tal. E a gente ficou ali, ele fez uma comidinha gostosa e a gente conseguiu se abrigar. Eu acho que esse foi o dia mais louco, porque eu fiquei pensando, se a gente não tivesse esse abrigo, a gente poderia ter subido esse pico e ficado no meio do nada, no frio do cacete. Devia estar tomando chuva, sem poder voltar, porque era impossível voltar nessa trilha. Gente, a subida com um chuvisquinho já foi punk, eu me agarrando ali nas plantas e tal. Imagina se a gente tivesse pego essa chuva torrencial no meio do caminho. Então, para mim foi, nossa... Que sorte, a gente tá bem, nada aconteceu, a gente tá aqui abrigado, a gente tá aqui nessa casa legal. É um hostel também lá, né? Não tinha ninguém, então ficou só pra gente. E nevou, então eu falei, que isso? O que tá acontecendo, cara? Tudo muito, sabe? Como se tivesse escrito mesmo por alguma, sei lá, entidade maior. E aí eu lembro de agradecer muito. Meu Deus, obrigada, família, tô viva, tô aqui. Porque, enfim, minha família ficava louca, né? Eu postando as coisas aí, os perrengues, a trilha, a chuva. E aí, nesse dia, assim, eu senti um negócio, tipo, de agradecer mesmo. Que bom que a gente tá vivo, tá aqui, tá tudo bem, deu tudo certo. Tá aqui quentinho, perto da lareira, comendo. Legal. Bom, a gente tá encaminhando já pro final do episódio. Eu vou deixar um convite aqui, o pessoal que quiser se inteirar sobre essa história, seguir lá as redes sociais da Social Weed, ficar atento também ao planejamento da Social Weed para Expo Cannabis, ficar por dentro do calendário aí para quando for sair esse documentário, que parece que vai ser bem legal pelas histórias que a Lani trouxe aqui para a gente hoje. E, Lani, tem uma festa vindo aí também, né? Nesses minutos finais, eu gostaria que você falasse aí sobre essa agenda para São Paulo pré-Expo Cannabis, e aí já desce também os contatos aí para o pessoal poder acessar as páginas, poder participar dos eventos e o que mais você puder encaminhar para a gente. Beleza, então tá todo mundo convidado, primeiro para a Expo Cannabis. Quem quiser saber mais dessa aventura, dessa expedição maravilhosa que a gente fez, a gente vai estar lá conversando com todo mundo. Vamos levar Tilum para vocês verem de perto, para fazer também o ritual ali, a gente vai tentar fazer. Mas antes da Expo, no dia 12, a gente vai fazer uma celebração Social Weed, Malana Cream, no Sol e Sombra, aqui em São Paulo, no que fica na 13 de maio, porque são 2 Sol e Sombra aqui, para quem está aqui em São Paulo, para quem já vai estar aqui por causa do evento ou dos eventos paralelos que acontecem, né, paralelo à Expo. Tá todo mundo convidado, mais informações vocês podem encontrar ali no Agenda Canábica, então @agenda.canábica ou @socialweed.co.com. Busca ali as informações, a gente tem publicado quase que diariamente informações sobre a exposição, sobre essa aventura e sobre o evento que a gente vai fazer, então tá todo mundo convidado ali pra gente celebrar, bater um papo, falar um pouco mais sobre isso, fumar no Tilum e fazer esse ritual aí juntos. No evento, vale lembrar que a gente vai ter o som de Pedro Lobo, que é o baixista do Brasa. Não sei se todo mundo conhece, claro. Mas o Pedro Lobo vai estar lá tocando pra gente, fazendo um som experimental dele. E a gente vai ter também o Caio Murakami, que é um cara que toca sitar, que é um instrumento indiano, então também a gente vai fazer essa conexão com a Índia. Vai ser um evento muito bacana, espero vocês. E é isso. É isso, Marcelioque? Eu acho que é isso, Gursa. Pô, fiquei com vontade de ir nessa banda na Índia. Na moral, parece ser muito irado. Tu reclama de andar até o mercado, cara. Tu vai fazer essa trilha aí como, bicho? Tu vai ver, Gursa. Você vai engolir essas palavras. Ele pode se programar antes, fazer umas trilhas aqui, carregar uns mochilão assim, tudo certo. Pô, Lani, prazer te conhecer. Obrigado pelo papo aí. Prazer, Marcelo.
Pessoal, então essa foi Lani Lima, do Social Weed, da Agenda Canábica. Muito obrigado por participar aqui com a gente, trazer essa história aqui para o TH Show. Esse episódio vai ficar disponível aí no Spotify, no YouTube, para o pessoal assistir e acompanhar nos próximos dias. E tá todo mundo convidado aí para a festa. A rádio estará na Expo Cannabis, pelo menos eu estarei por lá. Então vou passar lá para ver a exposição, para ver como é que vai ficar essas fotos aí. E é isso, minha gente. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Compartilha esse episódio, comenta nesse episódio, manda aí para sua mãe, para sua tia, para quem você acha que foi interessante falar um pouco sobre a Índia aí. Nem fala de maconha, fala assim, olha, esse pessoal foi para a Índia. Isso, gente, ritual, religioso, tudo certo. Você falou de Rádio Hemp, só uma coisa. Ano passado, a Rádio Hemp esteve com a gente na Toca Flores, né? Foi a playlist da Rádio Hemp rolou ali nos intervalos das atrações. E esse ano, a mesma coisa, lá no dia 12, a gente vai ter a playlist maravilhosa da Rádio Hemp, né? Então, é isso. Só esse lembrete. É isso. Bom lembrete, porque a gente também não ia lembrar, não. É isso, então. Valeu pela parceria, gente. Tamo junto, a gente que agradece. Então é isso, minha gente. A gente fica por aqui. Um abraço bem apertado para todo mundo. Até a próxima. Tchau! Valeu. Rádio Hemp.